Olá, paz do Senhor, bem-vindos de volta. Para quem já conhece o canal, eu sou a Josi Nogueira e esse é o canal Frutos do Espírito. E hoje eu queria fazer um vídeo falando para vocês sobre o livro Gerando Princesas. Esse livro foi lançado oficialmente ontem, dia 24 de abril de 2025, aqui na Igreja Presbiteriana de Rio Claro, na cidade onde eu moro, né? E na verdade ele já está à venda na Amazon, acho que desde o dia 13 de março. E na verdade eu queria falar um pouco sobre o livro, porque esse livro ele tem um testemunho. Assim como esse canal é um canal cristão, o livro Gerando Princesas, ele é um livro cristão, totalmente pautado na palavra de Deus, nos ensinamentos bíblicos. E qual é o objetivo dele? Né? Esse livro ele é voltado para meninas, para jovens, adolescentes, ou mesmo mulheres adultas que ainda precisam tratar a sua menina interior. Todo ele é pautado na Bíblia e ele tem, na verdade, instruções, né, guiados pela palavra de Deus para a vida prática da menina, né, das mulheres, das princesas de Cristo. Primeiro, por que princesa, né? Eu sei que esse título, dependendo do meio em que você falar, né, as pessoas podem achar polêmico, princesa, né? Mas na verdade, as princesas não são como as princesas da Disney. O objetivo do livro não é esse. Não é transformar as meninas em meninas indefesas que ficam à espera do seu príncipe encantado. Existem duas maneiras, né, de uma menina se tornar princesa. Ou ela se casa com um príncipe, ou quando ela já é filha de um rei. E é sobre isso que o livro fala. Né? A Bíblia diz que a todos quanto receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então, existe algo especial reservado para todos nós. Existe uma mansão celestial preparada para nós que cremos em Cristo, que recebemos Jesus como nosso Senhor. Nós nos tornamos filhos, filhas de Deus. Então, filha do Rei dos Reis, é uma princesa. Amém? Você tem uma origem real, menina. E aqui nesse livro, o objetivo é que essas meninas resgatem o valor, comecem a se reconhecer como meninas importantes aos olhos do Senhor, empoderadas pelo poder de Jesus, né? Meninas valiosas, preciosas aos olhos de Deus. E o objetivo do livro, na verdade, no início, ele era para ser só um material de apoio que seria usado num curso. O Senhor colocou no meu coração, né, um curso voltado para meninas, semelhante ao curso Mulher Única, que eu já fiz, né, por 3 vezes, inclusive uma turma eu formei, mentorando essa turma. E esse curso, se você tiver a oportunidade de conhecer, de fazer também, Mulher Única, ele foi uma bênção na minha vida. E ele começou a me trazer ideias. Então o Senhor começou a colocar no meu coração essa ideia de trabalhar com meninas. Como eu sou professora há mais de 15 anos, né? Também muita convivência com meninas, muitas histórias que a gente acaba vendo. E aquilo começou a falar ao meu coração um desejo de trabalhar com jovens, de trabalhar com meninas. Só que eu não tinha coragem de falar, porque eu me sentia muito incapaz, muito insuficiente para fazer algo desse tipo. Mas o Senhor começou a falar, a me entregar profecias. E o Senhor colocou, né, para a missionária Carol, uma amiga que o Senhor colocou no meu caminho, uma mulher de fé, uma referência assim de cristã, né, na minha vida, uma profetisa do Senhor. E o Senhor começou a falar para ela aquilo que eu falava para Deus em oração, que vinha no meu coração, que ninguém sabia, nem ela, porque eu não tinha coragem de contar. Então esse projeto ele foi entregue para mim em profecia. Na verdade era algo que já estava no meu coração, que ninguém sabia, e eu acabei, na força do Senhor, criando coragem para promover, para desenvolver o curso. Então o livro, a princípio, seria um material de apoio, né, que a gente ia usar no curso. E eu acabei pensando, então por que não fazer um livro? Né? Eu sempre gostei de ler, de escrever, e antes, inclusive, de me envolver mais com a palavra, a minha ideia era escrever sobre outras coisas, né? Mas eu acabei levando adiante essa ideia e esse projeto acabou dando origem ao livro Gerando Princesas.
o nome gerando, né, ele tem aí um duplo sentido. É tanto no sentido de gerar, no sentido de transformar uma menina que às vezes não se reconhecia como valiosa, como importante, transformá-la em uma princesa mesmo, fazer com que ela reconheça como ela é vista por Deus. Também no sentido de gerar, de trazer a vida, né? Porque o Senhor falava muito isso, que eu iria gerar no mundo espiritual, né? Que eu iria ser mãe de muitas espiritualmente, né? E então eu acabei, né, mais uma vez num dos cultos onde o Senhor me entregava ali muitas palavras, esse nome veio ao meu coração, gerando princesas. Então, a princesa aqui não é alguém indefesa, alguém que vai ficar esperando, dependendo de alguém. Muito pelo contrário. Aqui nesse livro a gente aprende que, como diz a palavra de Deus, nós dependemos do Senhor, né? Só tua graça me basta. Nós precisamos aprender a depender, a confiar em Deus, entender que Ele é de fato é o único que de fato pode nos ajudar em todas as circunstâncias e Ele tem que ser a nossa referência. Então, se você é cristã, se você simpatiza, né, com os princípios cristãos, independente da igreja que você segue, da sua religião, se você está na igreja ou não, eu convido você a ler esse livro, tá? Esse livro já está à venda na Amazon. Eu gostaria até que ele fosse mais barato, ele está acho que no valor de 46 e alguma coisa, mas aí tem um frete, né? Só que infelizmente existem custos. O meu objetivo aqui, eu não espero ganhar lucros com ter muito lucro com esse livro. Inclusive já fiz um propósito com o Senhor, né, que eu não vou revelar aqui, mas é porque o objetivo é mesmo dar toda a honra, toda a glória a Ele. Mas a gente precisa, né? As pessoas precisam trabalhar, tudo tem custo, então o livro está sendo vendido a valor de 40 e poucos, né? A gente sabe que no fundo a gente acaba gastando com poucas coisas às vezes, coisas que passam muito rápido. E eu creio que esse livro ele é um instrumento, né? Um instrumento não por mim, porque ele não é sobre mim, não é uma história que eu conto de mim, ele é todo embasado na palavra de Deus. Ele é todo retirado dos princípios e valores cristãos e é aquilo que eu usei para mim, né? Tenho usado na criação dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um menino de 13 anos, o Daniel, e a Suzana, de 16, e a Suzana até fala para mim: mãe, o seu livro dá certo porque ele funcionou comigo. Ela fala: eu faço esse curso todo dia, porque é de onde eu tenho tirado, né, a minha base para a criação dos meus filhos, né, para aquilo que eu acredito para mim também, para viver, que é a palavra do Senhor. Ao final desse livro, ele tem um pequeno caderno de respostas, né, que a ideia era também já deixar ele para ser trabalhado no curso. Então, a cada capítulo você pode ir para o final do livro e responder. E a ideia é que você faça esse curso, mesmo que você leia sozinha, né, na presença do Senhor mesmo, do Espírito Santo, com o coração aberto, com o coração quebrantado, que eu creio que ele vai ser uma bênção. O curso, a princípio, ele está sendo só presencial, então é só para quem mora próximo aqui, na minha região, né, onde o Senhor falar, vai lá ministrar esse curso, eu vou. Mas eu creio, né, se for essa a vontade do Senhor, e eu creio que seja, desse curso mais para frente se tornar algo online, que eu possa alcançar mais pessoas e também instruir pessoas que queiram trabalhar com essas meninas. Então, para a pessoa se tornar uma instrutora, ela vai fazer a primeira vez o curso, vai acompanhar todo o curso normal e depois vai ter ali por volta de uns 3 encontros para se preparar mesmo, aprender como aplicar esse curso. Ele dura uma média de 2 meses e meio a 3 meses, uma vez por semana. Então, a princípio, se você estiver me assistindo em alguma região próxima, eu sou aqui de Rio Claro, interior do Rio de Janeiro. Então, assim, lugares próximos, Barra Mansa, Volta Redonda, né, cidades vizinhas, a gente até consegue ir por enquanto, mas mais pra frente eu creio que o Senhor deve promover, né, meios desse curso alcançar mais pessoas, inclusive através da vida de outras mulheres que venham fazer esse curso para levar adiante. Se você tiver o interesse, por enquanto pelo menos você pode adquirir o livro. Ele está à venda na Amazon.
Vou deixar o link aqui para você na descrição de como fazer para comprar, para adquirir o seu, para você presentear, né? Se você tem filhas, se você tem sobrinhas, tem algumas jovens meninas, adolescentes que você gostaria de presentear, né? Se você acha importante se apegar aos princípios cristãos, aos valores de Deus, eu te convido a presentear com esse livro. Mas, como eu disse, ele é embasado nos princípios cristãos. Ele vai na contramão do que muitas vezes o mundo ensina. Então, se você não gosta, se você discorda de tudo que a Bíblia ensina, esse livro realmente não é para você. A menos que você vou por curiosidade. Mas aí eu creio que não vai fazer muita diferença, né? Porque a gente precisa estar com o coração aberto para o Senhor trabalhar. Ele não substitui de forma alguma a Bíblia. Amém? Inclusive, durante todo o decorrer do livro, eu cito passagens bíblicas, referências durante todo o livro, todos os capítulos eles têm. E eles sempre, com todos os capítulos, terminam com PS, Jesus te ama, porque é para falar do amor do Senhor. Eu vou ler para vocês esse trechinho que foi retirado do livro, que está aqui, na parte de trás aqui do livro, que diz assim: por esse motivo, estarei sempre te chamando de linda, princesa, querida, menina, porque esse livro e o projeto de princesas a que ele está atrelado veio do coração de Deus para mim, para que eu dissesse a você tudo o que Ele quer que você saiba. Ele te ama muito, entregou seu único filho por você. Você foi comprada a preço de sangue e vale cada gota do sangue de Jesus. Nunca se esqueça disso. Seu valor não pode ser medido pelo mundo, pelos homens, por nenhum dinheiro ou fama. Seu valor é imensurável, pois você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Amém? Se você é adulta, mas também entende, poxa, eu preciso tratar a minha menina, eu creio que esse livro também é para você. Ele não ficou perfeito, né? Eu sou muito crítica, então eu já vi, assim, poxa, em que podia melhorar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, esse é o primeiro passo. Foi uma barreira, uma quebra de barreira muito grande para mim. Conseguir romper e criar e divulgar, né? Mas eu creio que o Senhor tem bênçãos a partir dali, e não só para mim, mas de verdade. Eu espero que ele seja um instrumento, esse livro, para alcançar muitas meninas. Existem muitas meninas que às vezes não conseguem se abrir com seus pais, né? No meio que eu trabalho, muitas vezes as alunas, elas se mostram muito mais abertas dentro de uma sala de aula, junto com os amigos, do que às vezes elas são em casa com a família. E às vezes quando a menina vai procurar uma referência, vai pedir uma explicação, uma orientação sobre alguma coisa, né, principalmente quando envolve sexualidade, ela às vezes acaba encontrando quem vai ensinar de uma forma distorcida, de uma forma onde vai corromper aquilo que o Senhor criou para ser tão bonito. Existem muitas meninas que sofreram abusos, né, e que os pais, a família nem imaginam. Meninas que às vezes têm feridas profundas de palavras, né, que elas sofreram, e elas reagem diante de tudo isso, às vezes se fazendo mal, punindo o próprio corpo, né? Muitas meninas que buscam em homens por aí, né, aquela figura paterna que ela não teve, aquela pessoa que é a referência para ela, que ela quer que seja uma referência de proteção, de segurança. E elas se desvalorizam muitas vezes. Meninas sem sonhos, meninas que não sabem onde chegar, o que elas querem conquistar, né? Quantas meninas, quantos jovens eu escuto: eu vou ser, o que você quer ser quando você se formar? Não sei. Se der. Não vou ser nada, né? Às vezes por conta do lugar que nasceu, da família que vem, e diversas outras situações, preconceitos que sofre, ela entende: eu não posso sonhar. E eu creio que a gente precisa fazer essas meninas entenderem que elas são muito valiosas, muito preciosas. E existe um poder muito grande de Deus ali, que quer usar essas meninas com força, para que o nome dele seja glorificado. E as bênçãos do Senhor, né, elas glorificam o nome do Senhor e elas nos enriquecem. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dor. Então, à medida que nós andamos no caminho do Senhor em obediência, nós colhemos, como diz em Deuteronômio, chuva de bênção. As bênçãos do Senhor perseguem aqueles que são tementes, que são fiéis ao Senhor. Tudo que o Senhor estabelece para nós na sua palavra é uma proteção para nós.
os nãos do Senhor são proteção. E a gente às vezes fica tão perdido procurando uma referência, procurando alguém para seguir, um influencer, né, para a gente se inspirar. E a palavra do Senhor, ela tá recheada de instrução, né, para uma vida feliz, para uma vida abençoada. Sem problemas a gente não vai viver, porque a Bíblia já dizia, né? Jesus já havia nos alertado que no mundo teríamos aflições, mas ele também diz: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, quando nos apegamos à palavra do Senhor, existe um caminho de bênção para nós, existe um caminho de prosperidade, de alegria, de paz. E a prosperidade que eu digo vai muito além do dinheiro, é algo que é a paz que excede todo entendimento que o Senhor nos deu. Então esse é o meu objetivo, né? O meu objetivo é usar esse instrumento, a minha maneira de falar, a minha maneira de me aproximar. Eu tentei deixar esse livro o mais simples possível, com uma linguagem muito simples, muito acessível. É um livro bem resumido, até porque a ideia era trabalhar mais sobre ele, enriquecer mais ele nos encontros do curso, onde as meninas vão ter liberdade para falar, para se abrir. Então eu creio que ele pode acessar o coração das jovens e falar de uma forma ali que elas entendam e onde o Espírito Santo possa ter liberdade de trabalhar. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, indique o livro, compre o livro se você puder, e que o Senhor te abençoe. Amém? Até o próximo vídeo.